Ô Chico, a diferença é muito... É absurda a diferença entre os dois times. Tá Hoje, no jogo foi. Mas você acha que se você botar na ponta do lápis os elencos, você acha que a diferença é pra 4, talvez 7-0? Pelo que Mandraca, você acha que não dá pra competir com esse Flamengo? Então acaba. É uma boa pergunta. É só você olhar pra zaga do Flamengo, que tem um Léo Ortiz, por exemplo. Não, é um pra mim é zagueiro titular da seleção. É o melhor time do Brasil. O Corinthians perde, é porque o sistema defensivo, isso. O Corinthians ganha, é porque o Depay decidiu. Decidiu porque os caras correu pra ele. Porque ele não corre, ele não aparece. Então, o Corinthians tá sem treinador. Se contradizendo, sozinho não vai resolver. Sozinho ele não resolve. Mas só que quando precisa dele, ele não joga. Mas sozinho ele não vai resolver nunca. Não, mas só que ele tem que corresponder. O time tá mal. Tá. Vai lá e ajuda os caras lá atrás. Cadê ele? Aí sai lá, torceu o pé na formiga, sai. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar tudo que rolou lá no debate do programa Jogo Aberto. Eles debateram tudo sobre a vitória do Flamengo pra cima do Corinthians, né? 4-0, um grande jogo no Maracanã ali com muitas expectativas, porém o Corinthians acabou levando uma goleada, a imprensa paulista ali ficou impressionada com a força do Flamengo, né? Ficou bem visível ali a diferença entre os dois times. Hoje o Corinthians é um time que está tentando se reconstruir, enquanto o Flamengo é um time que está tentando buscar uma estabilidade. Isso ficou bem visível no último jogo. Um jogaço com uma expectativa grande, porém, onde só uma equipe jogou. E é isso que vamos ver a partir de agora. O link lá do Jogo Aberto estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Não tem pra ninguém. É o seguinte, Chico Garcia, o Ronaldo tentou explicar o que aconteceu com o Corinthians e ficou um pouco nervoso além da conta. Agora é a sua vez. Não, mas eu entendi o desabafo dele, porque assim, a postura do Corinthians no primeiro tempo, especialmente, foi inaceitável, né, Renato? E quando você tem um chefe novo te olhando, eu imaginava que eles fossem correr um pouco mais. Mas assim, tem um problema na origem, né? Porque eu sei que teve a questão de esperar pelo Tite, aí por uma questão de saúde não rolou, e depois muitos dias para fechar com o Dorival, mas foram mais de 10 dias sem um comando técnico. Qual é a mensagem que você passa para o time? O que o jogador entende? Eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o esquema tático. Aí o clube não tem um auxiliar técnico da comissão permanente. Pega o técnico do Sub-20. O cara do Sub-20, ele não tá no dia a dia. Então ele não acompanha o clube, ele simplesmente cai de paraquedas e precisa fazer o quê? Manter o que lá estava. Mas por que tiraram o Ramon? Porque o que lá estava não estava bom. Então quando você faz esse tipo de coisa que vem lá da gestão, você não tem um auxiliar, tipo um Fábio Carilli há muitos anos, tipo um auxiliar que está ali no dia a dia. Cebola. Um Cebola, o Andrei Lopes, do Abel Ferreira. Não tem. Aí o cara vem do Sub-20, o cara não tá no dia a dia, ele tá treinando o Sub-20. Aí ele tem que o quê? Ele tem que montar um time para 3 jogos, 3 jogos. Ganha do esporte daquela maneira, sai perdendo, e aí o Memphis tem que resolver o jogo, e depois contra o Racing do Uruguai, que também foi uma vergonha, também colaborando com o Félix Torres colaborando. Então assim, aí pega o Flamengo. A distância não é essa, tá? A distância é muito grande entre os dois times, mas eu não acho que seja tanto para ser 7-0 como quase foi o jogo. Só que se você não tem comando, os jogadores não estão sabendo para onde vão, não tem uma responsabilidade, ninguém assume a responsabilidade, acontece o que aconteceu. Só uma coisinha, há poucos dias o Flamengo meteu 6-0 no Juventude. Fez 4-0 agora no Corinthians. Então empatar com o Flamengo no Maracanã não é tão ruim eu sabia assim, por né? onde ela ia. Sabia por onde ela ia. Pensando assim, né? Mas você tem treinador. Mas o Corinthians não tem treinador. Esse time aí empatou com o Bahia também lá. Aqui o Bahia vem ganhando o Palmeiras. O jogador é o mesmo Bahia. Bom empatar. Mas o Bahia tava o segundo tempo com 1 a menos, sem o Everton Ribeiro, aquele jogo. E o time que nós mandamos lá era o Juvenil. Ô Chico, a diferença é muito... É absurda a diferença entre os dois times. Tá Hoje, no jogo foi. Mas você acha que se você botar na ponta do lápis os elencos, você acha que a diferença é pra 4, talvez 7-0? Pelo que Mandraca. Você acha que não dá pra competir com esse Flamengo? Então acaba. É uma boa pergunta. É só você olhar pra zaga do Flamengo, que tem um Léo Ortiz, por exemplo, Não, pra mim é zagueiro titular da seleção. É o melhor time do Brasil, mas eu acho que a distância não é como foi grande, esse amasso que foi no jogo. Eu discordo. Pra mim, o Flamengo completo, o Flamengo com um time praticamente titular, né? O time do Flamengo, cara, é isso aí. O Flamengo montou um time pra fazer exatamente o que fez ontem. E é exatamente, pra golear todos os times. Então o São Paulo vai tomar 4-5 também. Tudo, Chico, o time do Flamengo foi montado pra isso. O Grêmio, isso, que é pior, que o Corinthians tomou 2 só. Nossa. Não, mas é isso. Mas o futebol acontece, cara. Só que o time do Flamengo é pra isso. O Pedro é um cara que ficou fora 7 meses, é um cara que tem que ser enaltecido. Foram 7 meses fora, o cara voltou arrebentando. Não deram uma chegada nele, não deram uma conferida na lua, nada. Não deram uma conferida. Falaram que ele montou um departamento médico em casa, até se recuperou bem.
voltou arrebentando. E não só pelos gols, mas o cara saindo da área, correndo. Mas o Corinthians não jogou, cara. Então, o Corinthians aí não chega, competiu. aí chega, pra Correndo mim, pra não é- dentro do gol. Mas será que não é jogou porque o Flamengo não deixou? Também, mas os caras A não marcação chegaram. alta do início do jogo mas aí era mas- absoluta. Mas aí aí não, não é, Ulisses, rapidinho, só que não é só falar do Orlando Ribeiro, aí tem que falar da zaga do Corinthians, por exemplo. Mas eu falei aqui, uma Mas vergonha. tu- Eu não falei, eu sentei a bota Pelo nesses amor de caras, Deus, velho. isso aí, os caras menos têm que Isso aí é a aparecer. falta. Qual chance que vocês lembram, além daquela do Carrilho? O ataque não recebe bola. Mas o que acontece é o seguinte, Yuri não tocou na bola. o Corinthians tem um problema crônico na zaga, entendeu? Crônico, assim, absurdo. O Chico escreveu um negócio antes que eu dei risada. Eu entendo, às vezes, porque o Félix Torres é o titular. Ele tem razão no lugar do Ramalho, porque... Cara, Nossa, é ele tomou um impressionante, drible cara. ontem. É impressionante. Não, tem tomado todo jogo. Ele não era assim. O Ramalho entrou bem no time do Corinthians. Agora, é um time que, como o Chico disse, não tem treinador. Então você não entende o esquema tático. Qual era do Corinthians? Buraco. Corinthians, segunda bola. Bola alçada na área do Corinthians, rechaçada pela zaga. Qualquer time fica com a segunda bola. O Corinthians não tem um sistema de proteção da zaga para um jogador pegar essa segunda bola rechaçada numa cobrança de escanteio. Pode pegar todos os jogos. Chobra no pé dos caras, batem de fora, bate tudo. A bola chega no gol a todo instante, a todo momento. Então, o pior de tudo isso aí... Eles é a correm pra falta- dentro do Hugo. O Eles vão lá pra dentro do Hugo, lá todos eles. Pega a bola e toca pro Hugo. O Hugo tem que ser... E o Coronado centroavante entra, quase- Coronado, você é manhaca desgramada, velho. Isso é uma vergonha, esse cara é uma 2 milhões. vergonha. Uma Esse cara- vergonha? eu não tenho nada contra o salário das pessoas, cada um faz o seu Não, contrato eu e tenho ganha tudo a ver quanto com tudo, é uma merecer. vergonha. Você andou em campo e Agora- fez um pênalti medíocre. Agora, é uma vergonha que o Coronado tem que dar ao Corinthians, não deu nada. Mas principal chorando erro do não, Corinthians, Renata, falta de planejamento. Você vai mandar o técnico embora? Você já tem que ter conversado com ele, está praticamente fechado. Você não pode deixar essa lacuna de 10, 12 dias Meu Deus. sem treinador. Como é que nós vamos saber que o Com Tite ia todo passar respeito- mal, velho? com todo Como é que ia saber respeito que o ao Tite Orlando. tava passando Mas mal? demorou pô? também o Tite, Ninguém demorou sabia que o já. Tite tava Já passando era mal, 5 velho. dias já. Mas demorou. Agora vai que o Dorival vai lá, pega o avião, volta do Rio e passou mal Uma também. velhinha também pra anunciar o Dorival, Mas hein? nada é por acaso. Olha o Santos sem treinador, tá na zona do rebaixamento. Agora, Marco Aurélio Cunha, muito nervosismo. O Flamengo praticamente titular. Talvez o Alexandro seja titular na esquerda. Ele pode trocar o Cebolinha ali pelo Bruno Henrique em Nossa, algum momento. o elenco é piada. De resto, é o Flamengo ideal. Luiz Araújo, tem Meu Deus. Plata. Bruno Henrique. Hoje o Palmeiras Deram tem uma 2 chegada. jogadores para cada posição, de qualidade. É mesmo. O Palmeiras tem, o Flamengo tem 3. É isso aí. Para cada posição. Tem posição que o Flamengo chega a ter quase 4 jogadores. E outra, tinha Você mais tem uma 4 ideia do tamanho do jogadores, mais 3 jogadores do outro lado que passou pelo Flamengo. Vocês vão deixar o a doutor Inhaca falar? do zagueiro Gustavo Henrique, o Mateuzinho e o Hugo. vergonha. O Hugo que salvou o Corinthians, que era pra ser mais. Marco Aurélio Cunha, a gente já tá acostumado. O que é, Tite? Eu tenho também. Rapaz. É isso aí. O sentimento tá aflorado hoje. Aqui, quando o pessoal tá nervoso, ele deixa falar, porque desabafa. Você acha que eu tô um pouco Como nervoso? médico, Obrigado, eu doutor, entendo, obrigado. precisa desabafar. Conte Muito comigo. obrigado, doutor Vi. Agora, Você era contra o Zubeldia, pô. eu não, sou a favor. Agora, o que fica claro é que nós Que temos blasfêmia. dois treinadores da nova geração espetaculares brasileiros. Rogério Ceni e Felipe Luiz. E a gente não tá falando O que tem o Rogério Ceni a ver agora Roger também com a Machado. derrota do Corinthians de 4. Aí o senhor me deixa Roger nervoso. Machado. Amenizou Eu a tava sua dor. melhorando, O mito eu te tava ajudou. melhorando, aí o senhor deixa o pior. E ainda o Roger Machado, que tem mostrado um trabalho muito convincente no Inter. Então nós temos que olhar também que temos brasileiros para serem colocados em times importantes no Brasil. Não precisamos importar tanta gente, nem tanto jogador. Tem time que joga com 6 estrangeiros, 7 estrangeiros. As vagas dos brasileiros estão ficando cada vez menores. Isso não é preconceito, nem nenhuma situação para impedir que venham jogadores bons jogar no Brasil. Mas está um exagero. A nova safra, e aí o São Paulo está mostrando que pode colocar novos jogadores, melhora muito com menos jogadores estrangeiros. Então, precisamos pensar muito no futebol. Corinthians perder do Flamengo, absolutamente normal. Sem treinador, absolutamente normal. Ainda sem o Depay, que saiu machucado, saiu meio time do Corinthians. Então, Mas é normal tomar 4-0. nunca é normal tomar 4-0, bom. mas pro tamanho E o do pênalti Flamengo... mandracoso, né? Pro tamanho do pênalti. Flamengo e pro pouco futebol desse Corinthians e agora, eu acho que ficou na conta, ficou bom, viu? Ficou barato. Ficou barato. 4x0? Ficou barato. O 4 gols foi de pênalti, pô. Mas ficou E não barato. foi pênalti. Se fosse o de pênalti, E não foi seria E o outro da em outros trave, momentos. aquele, Pô, não foi quase. pênalti. Mas a questão é que um momento como esse, um time grande como o Corinthians, o que tem que fazer? O jogador grande tem que assumir a responsabilidade. A questão é que o corintiano, eu bato nessa tecla, paga muito pau pro Depay.
O Depay decide contra o Sport Recife, e aí? Tomou pancada, mas ele não chamou a responsável. Ele nunca jogou bem contra time grande. Ele nunca jogou bem contra time grande. Então assume a responsabilidade, chama os caras lá. Nós não temos treinador, mas vamos aqui nos juntar, chama o zagueirão lá e posiciona os caras. Cadê os jogadores grandes? Depay no São Paulo? Não gostaria. Não gostaria. É que o Corinthians perde. O Corinthians perde, é porque o sistema defensivo, o Corinthians ganha, é porque o Depay decidiu. Decidiu porque os caras correu pra ele. Porque ele não corre, ele não aparece. Então, o Corinthians tá sem treinador. Se contradizendo, sozinho não vai resolver. Sozinho ele não resolve. Mas só que quando precisa dele, ele não joga. Mas sozinho ele não vai resolver, nunca que ele vai resolver. Não, mas só que ele tem que corresponder. O time tá mal. Vai lá e ajuda os caras lá atrás. Cadê ele? Aí sai lá, torceu o pé na formiga, sai. Tá de brincadeira. Só uma pergunta. O cara joga muito, joga muito. Me cita 2 jogos legais do Corinthians desse ano. 2 jogos que o Corinthians, nossa, empolgou. Contra o Vasco, que o Depay arrebentou, mas era o Vasco aniquilado. E já demitiu o técnico. Que sentou a mamona, o Léo que sentou a mamona no Memphis, velho. Por trás, velho. E coisa que o Corinthians não fez. O Corinthians não chegou. Então você gostou disso, do Ortiz? O Yuri apanhou, o Memphis apanhou, teve que sair. E os meus zagueiros lá tocando a bola pro Hugo. Vá pro inferno! Não, eu tô de acordo com o Cicinho também. O Depay tem que chamar a responsabilidade. Ele chamou! Ele apanhou! O quê, Ronaldo? Ele apanhou o jogo todo! E o juiz só fazia assim. Mas que jogo todo vocês saíram no primeiro tempo? É nítido que o Corinthians... O Corinthians, tá ruim. Fica todo mundo ali atrás, irmão. Não toma mais gol, fecha a casinha. O Carrillo, que é o melhor jogador, estão colocando na lateral, como ponta. Coloca ele no meio. Ele tava decidindo pro Corinthians. Aí coloca ele lá na ponta, vai fazer o quê? Mas não é de hoje que o Corinthians é inferior ao Flamengo. Mas a questão é, quando teve treinador e jogador que assumiu a responsabilidade, o Corinthians se igualou. Chegou à final de Copa do Brasil. Aí agora, no momento, não aparece. Aí com o zagueiro isso, ok. E quando chegou na final, o Flamengo contratou o técnico do Corinthians. Fala que o Memphis saiu, que ele quis sair, o cara tomou pancada, velho. Mas ele não falou isso. Tomou pancada, velho. O jogo todo que ele ficou em campo tomou pancada. Põe o Rames, que nem tá aí no São Paulo. O Memphis é uma mandurinha sozinha, que não vai fazer E tá fora de posição. Sozinha, tá fora de posição, se esforça pro time. É um grande jogador. Andorinha e Fusca tem em todo lugar. Então Memphis tem em todo lugar. Não precisa buscar lá fora. Tem aqui no Brasil. Andorinha tem em todo lugar. Você põe o Rames. Sabia. Põe o Rames. Põe o Rames Rodrigues. Você elogiou o Rames. Quem vive de passada é museu. Você elogiou sim. Rapaz, elogiei o Rames, comprei caneca de outros aí, tudo, até camisa. Mas aí que tá, Everton, essa é uma boa discussão. O Corinthians é muito grande para depender de 1 ou 2 jogadores. O Corinthians, a gente já falava que o time titular era legal, mas que o elenco deixava a desejar. O Corinthians precisa se equilibrar, Everton. Vai cuidar do time. Renato, eu tenho tanta coisa para falar que eu tenho que falar rápido, eu não terei tempo para tanta coisa. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, fizemos vaquinha para pagar o estádio, vamos precisar talvez, porque ainda não assinou, fazer vaquinha para pagar o Dorival e pagar vaquinha para pagar o Depay. O Cicinho hoje não sente frio e não vai almoçar. O Cicinho não vai almoçar e não sente frio. Primeiro, que está coberto de razão, e segundo, que já jantou. Jantou o Liz, jantou o Ronaldo, jantou todo mundo. Tá certo o Cicinho. Os principais jogadores precisam pegar o jogo e botar debaixo do braço. O Alan Patrick faz isso direto no Inter. Contra time grande, contra time médio, contra time pequeno. Tô dando um exemplo aqui. Um exemplo. Então tá certo. Pelo que ganha, pelo estofo que tem, pelo rótulo que tem que resolver. Outra coisa, o Corinthians é um arame liso do cacete. O Corinthians é arame liso. Corinthians e Atlético, arame liso. Marca com os olhos. Pega o jogo de ontem aí, volta aos 13 minutos, acho que no segundo tempo. 13 minutos. Ah, por que você falou do 13? Porque eu tava assistindo e nessa hora eu falei, gente, será que o jogo parou? O Flamengo tocando bola, 13 minutos, acho que no segundo tempo. 13 minutos. Flamengo tocando bola e o Corinthians marcando com os olhos. Foi do primeiro, hein? Não sei, não me lembro, porque eu tava comendo e bebendo, nem lembro. Mas aos 13 minutos. Aí eu falei, sabe por que o jogo parou? O Flamengo tocando bola e o Corinthians marcando com os olhos. É arame liso o Corinthians. Arame liso. Panda. O time é panda. E por isso tomou 4. Esse pênalti também não existiu, não. Esse pênalti do Arrascaeta. Agora, deixa eu falar uma coisa. Marco Aurélio Cunha, você sabe que você tá aí porque você quer, que seu lugar é aqui. Mas, ó, eu sou a favor de encher de treinador estrangeiro. Eu sou a favor de encher de jogador estrangeiro. O Casares pediu para aumentar para 9 o limite de estrangeiros. Então, esse não é o problema. Esse não é o problema.
Tá? Eu, por mim, que lotem de estrangeiros. A Argentina foi campeã mundial. Tem um jogador atuando na Argentina. Então, peraí. Então tá aí, né? Tá aí um pouco da revolta aí, dos comentários, né? Desse debate que aconteceu lá no Jogo Aberto. E eu gostaria muito de saber o que vocês pensam aí. Rolou um clima até um pouco mais... esquentou ali o ambiente, né? Mas faz parte, é claro, um jogo desse aí onde se esperava um jogo mais disputado. O Flamengo vai lá, sapeca 4 no Corinthians. Causa uma estranheza de muitos torcedores, daqueles que não esperavam por isso. E eu quero saber muito a opinião de vocês. Comentem abaixo, deixe a opinião, deixe o like, inscreva-se no canal, pois isso ajuda demais o crescimento do nosso projeto aqui. E também levar mais informações para os torcedores. Muito obrigado a todos que chegaram até esse momento. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!